Quer entender melhor o processo no qual você tem passado e enfrentado? E assim desfrutar do propósito de Deus para a tua vida e para a tua casa? Vem comigo! Olá, eu me chamo Vanessa Barros e esse é o meu canal Vá em Frente. Entendeu, né? O trocadilho. E olha, eu já quero dizer desde já que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, que você se sinta à vontade, que você se sinta acolhida ou acolhido, tá bom? Também quero aqui já agradecer a todos que já se inscreveram no meu canal, a todos que curtiram e que compartilharam e que comentaram, ó. Muito obrigada. Sem vocês, abaixo do Senhor, eu não estaria aqui. E então, você deseja viver o seu propósito, mas para que você consiga acessar o seu propósito, primeiro você precisa entender o processo no qual você está passando. E para que você entenda todo esse processo que talvez você está enfrentando nesse momento, primeiro você precisa saber quem você é. E eu te pergunto nesse momento, quem é você? Em poucas palavras, o que você diria para mim que você é? Talvez a sua profissão? Talvez você me diria que você é tia, é mãe, é sobrinho, sobrinha? Na realidade, não é sobre isso que eu quero falar com você. E para que você entenda melhor sobre o que eu estou dizendo, eu vou te explicar algumas coisinhas aqui primeiro, tá bom? Primeiro eu quero falar com você sobre a identidade. Será que você realmente sabe o que é a identidade? A sua identidade? Para a gente entender melhor, vamos pensar um pouquinho. Se você for fazer uma viagem de ônibus, de avião, ou quem sabe de carro mesmo, você sai sem os seus documentos de casa? Não, né? Qual que é o principal documento que você leva? A sua identidade, não é mesmo? Então é sobre isso que eu quero falar com você. Quando eu e você nascemos, nós primeiro nascemos no coração do Senhor. Ele sonhou conosco. Talvez você fale, mas eu sou fruto de uma traição, eu sou fruto de uma tentativa, quem sabe até mesmo de aborto que não deu certo, mas eu estou aqui para te afirmar que um dia o Senhor sonhou com você. E eu quero que você olhe lá para o livro de Gênesis, onde diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, que nós somos adotados como filhos de Deus, como filhas de Deus. Agora pare e pensa, quem é Deus? É um rei, é o Todo-Poderoso, é aquele que nos sonda, é aquele que nos formou com as suas próprias mãos. Quando nós tomamos posse disso, nós começamos a entender de modo diferente qual é o processo que nós estamos vivendo. E por que eu estou falando isso para você nesse momento? Porque quantas coisas eu já enfrentei na minha vida. Quantas coisas. O último vídeo que eu fiz com você, que eu postei para vocês, ele é muito resumido. Então assim, daqui para frente eu quero trabalhar mais em pedaços da minha vida, porque assim, olha, para falar com vocês, né? Porque eu não quero aqui passar uma imagem de algo falso, de algo que eu não vivo, entendeu? Eu quero trazer uma experiência minha em cima disso que eu estou dizendo. Então vamos lá. Eu vou pegar o exemplo assim mais atual para vocês entenderem sobre o que eu estou dizendo. Quando eu me deparei com o meu diagnóstico médico, quando eu me deparei com a infertilidade, quando eu me deparei com uma doença autoimune, que é o vitiligo, quando eu passei por uma cirurgia no seio, morrendo de medo de ser câncer, de passar por todas as fases ali no início de exames, todo aquele medo que a gente passa, eu passo a entender que era um processo que eu estava vivendo. Aí de repente você fala, nossa Vanessa, mas você não tem ainda o seu filho nos braços, mas sabe, depois que verdadeiramente eu entendi quem eu sou em Deus,
eu comecei a entender melhor todo o processo. E olha para vocês verem, quando começou a demorar demais, quando eu comecei a sofrer demais, com tratamentos para fertilidade, talvez você está me assistindo nesse momento e quem sabe você vai se identificar comigo. São exames invasivos, são exames dolorosos, são medicamentos que alteram o humor, altera sono, altera tudo. Então, assim, é um processo muito doloroso, é um processo muito difícil, porque você também lida com o maior sonho da sua vida, da sua existência. E lidar com tudo isso, sem que Deus esteja na frente, é muito difícil. Então, e quando eu vivi todo esse processo que eu estou descrevendo para vocês, eu sempre acreditei que Deus pode fazer, que Deus é Deus. Só que eu não tinha tomado, assim, posse de quem eu era, da minha identidade. Eu sou esposa, eu sou filho, eu sou uma pessoa sonhadora em ser mãe? Sou sim. Só que antes de tudo isso, eu sou filha de Deus. Ah, como isso mudou tudo para mim. Como eu comentei também, né, no vídeo passado, eu tinha muito medo de não ser mãe. E isso me causava pânico, me causava desespero. Porque era algo que eu não conseguia nem ficar pensando, porque se eu ficasse pensando, eu já entrava em pânico e eu já queria sair atrás de soluções humanas, de tudo, desesperada. Só que eu não tinha tomado o posse daquilo que eu sou em Deus. E quando eu entendi que eu sou filha de Deus, como eu disse anteriormente, começou a mudar tudo. Porque eu passei a enxergar quem eu era diante da situação. E sabe o que eu vejo hoje? Eu vou te falar. É muito maluco. Assim, é só quem vive pela fé para entender o que eu tô te falando. Talvez você tá aí e fala, não, essa menina tá ficando louca. Mas hoje a sensação que eu tenho é como uma mulher vitoriosa. Eu já sou vitoriosa. A sensação que eu tenho hoje é como se eu já vencesse, como se eu já tivesse os meus filhos, entendeu? Porque eu passei a entender o meu propósito a partir do momento que eu soube da minha identidade. E olha, hoje eu tô aqui falando com você sobre tudo isso, me expondo aqui na internet para falar sobre isso, algo que era muito reservado, muito guardado. Eram escolhidos a dedo as pessoas no qual eu falava. E eu tô aqui abrindo hoje para você, para dizer que Deus fez algo maravilhoso na minha vida. Primeiro, sabe, depois que eu descobri quem eu sou, eu passei a me entregar mais a Deus. E eu comecei a entender que tudo faz parte realmente de um processo. Que não existe uma vitória sem você ter uma luta antes, sem você ter uma aprovação antes, sem você ter uma guerra antes, não é verdade? Só que nós precisamos ter estratégias para vencer essas guerras. E uma delas é entendendo o nosso processo. E eu sei que eu estou nesse processo, só que também sei que eu vou viver o meu propósito. E eu posso dizer mais, eu já comecei a viver esse propósito, porque eu acessei o colo de Deus, eu acessei tudo o que a Bíblia diz que é nosso, tudo aquilo que é para nós. Então assim, por mais que eu sonhe em ser mãe, eu já sou vitoriosa, como eu posso te dizer? É como se eu já tivesse recebido a minha bênção. Não sei se você vai entender isso. E também, se eu não for mãe, mas o Senhor tem uma promessa na palavra,
Eu acredito isso muito forte, porque ele faz com que a estéril seja mãe de filhos. Ele faz com que o solitário habite em família. É promessa de Deus para a nossa vida. Então, por mais que isso não aconteça na minha vida, hoje eu te falo, eu acredito no amor do Senhor, porque eu sei quem eu sou. Ele não vai me abandonar. Antes eu não tenho muita vergonha de dizer, porque, como eu disse, eu gosto de ser muito sincera. Eu tinha muito medo de chegar na minha velhice sozinha, de não ter alguém para cuidar de mim na minha velhice. E hoje eu entendo que tudo está no controle do Senhor. Tudo é Ele que faz, tudo é Ele que dá, tudo vem dEle, tudo é para Ele. Entendeu? Então, assim, se eu chegar a viver uma situação dessa, extrema na minha vida, eu tenho certeza que lá Ele vai estar comigo. Porque Ele não me abandona, Ele é o meu Pai, o meu Senhor, o meu Salvador. E é sobre isso que eu quero te falar nessa noite. Porque eu tô falando nessa noite, porque eu tô gravando à noite, tá? Mas pode ser que seja de dia que você esteja vendo esse vídeo, ou à tarde, ou de madrugada. Eu não sei qual é o momento que esse vídeo vai acessar a sua vida, que vai alcançar a sua vida. Mas eu estou falando aqui à noite, tá? E então, voltando ao assunto que eu estava falando com vocês. Então, assim, independente se eu ter filhos ou se eu não ter filhos, eu sei quem me criou, eu sei qual é o reino que eu faço parte do reino celestial, que um dia nós vamos morar com Ele. E por mais que, se o filho vier também, eu nunca vou deixar esse amor de lado, eu nunca vou deixar essa presença de lado. A minha identidade nunca vai ficar de lado. Será que você está me entendendo? E talvez você está aí perdida nesse momento. Perdida. Atrás de soluções médicas. Atrás de profetas. Atrás não sei do que, de religião. Mas o que eu te aconselho nessa noite, nesse dia, nessa tarde, nessa madrugada, é entrar no teu quarto, é fechar a tua porta, é falar: Senhor, eu quero entender qual é o meu propósito, eu quero entender qual é o meu chamado, eu quero entender todo esse processo no qual eu estou passando e eu quero desfrutar, entender qual é a minha identidade. Quando você fizer isso, você vai ver que tudo vai mudar. Eu posso dizer para você assim que a minha vida mudou. Eu não ando mais de cabeça triste, sabe? Eu sorrio, eu tô conseguindo sorrir para as pessoas. Eu tô conseguindo ter fé, eu tô conseguindo fluir. Eu tô conseguindo, ai meu Deus do céu, viver mais a minha família. Eu tô conseguindo, sabe, desfrutar mais da minha casa, mais do meu casamento, que tava tudo tão opaco, tudo tão sem cor, tão sem vida, tudo tão pesado. E talvez você aí se encontre na mesma forma. Talvez com uma dor tremenda dentro do teu coração. Eu, melhor do que ninguém, sei o que é isso para te falar. Que o Senhor pode transformar, que o Senhor, Ele cura. Ele ainda cura, Ele ainda faz milagres. Ele pode mover o céu em nosso favor. Entendeu? Então, como falamos lá no início, como que você vai descobrir o teu propósito? Através entendendo qual é a sua identidade. Você sabendo quem você é. Não apenas sabendo, mas tomando posse dessa palavra, declarando todos os dias essa palavra: eu sou filha, eu sou filho do Deus Altíssimo. Você começa a entender, é algo sobrenatural, porque você começa a fluir de uma forma diferente. Você começa a entender o processo de uma forma diferente. E, consequentemente, esse posicionamento te projeta para o teu propósito. E eu entendi isso. E eu entendi o meu propósito. E o meu propósito hoje é levar cura para as pessoas através de Jesus. É contar as minhas experiências que eu tive com Ele.
contar para você que ainda tem um colo para você desfrutar. Talvez você não teve pai, talvez você teve um relacionamento péssimo com o teu pai, e talvez isso traga uma dificuldade para você entender quem é o teu pai. Mas, mais uma vez eu te falo, vai pro teu cantinho, se você não tem um cantinho, cria um cantinho na tua casa, cria um tempo específico, todos os dias, e faça isso todos os dias. Fale com Deus todos os dias, leia a palavra todos os dias, mas não de uma forma religiosa que, diga-se de passagem, Deus não é religião. Deus, ele não é uma placa de igreja. A igreja verdadeira somos nós. É eu e você. É o nosso coração. É a nossa vida. Entendeu? E se alguma área da nossa vida não vai bem, você pode ter certeza que quem pode transformar é o Senhor. Talvez ele não vai fazer um milagre, mas talvez ele vai usar pessoas para te ajudar. Ele vai colocar pessoas no seu caminho. Como eu pensava antes que eu precisava de médicos. Claro que eu continuo precisando de médicos, mas não é só de médicos que nós precisamos. Nós precisamos de orientadores, nós precisamos de intercessores, pessoas que nos ajudam, pessoas que dividem a nossa cruz com eles. E talvez você está sozinho, sofrendo. E eu vou te falar, busque ajuda. Busque ajuda. Se você não conhece ninguém, se você tem medo de falar, se você tem medo, peça para Deus colocar a pessoa certa no teu caminho. Peça para Deus te ajudar, que Ele vai te ajudar. Eu tenho certeza disso, porque talvez nesse momento não seja um filho que você tanto precisa. Talvez seja um emprego, talvez seja um esposo, uma esposa. Eu não sei qual é o teu desejo, qual é o maior sonho da tua vida, mas o que você possa entender, nesse momento que eu tô querendo te dizer, que se você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Isso é muito fácil ler. E eu sei que na prática é difícil, só que quando nós tomamos posse de quem nós somos em Deus, é tremendo, é maravilhoso. Esses dias eu ouvi um exemplo e eu quero compartilhar com vocês. Eu não sei com quem você vive, mas, por exemplo, eu convivo aqui com o meu esposo. E se de repente eu sentir vontade de comer um chocolate, eu tô lá no meu trabalho, ele tá lá no trabalho dele, e eu ligo assim e falo assim: amor, eu quero comer um chocolate, traz pra mim que eu tô morrendo de vontade. Qual é a reação dele que vocês acham que ele irá ter? É claro que ele vai passar no mercado e vai comprar o chocolate e vai me trazer. E eu só falei uma vez, veja bem, eu não fiquei o dia todo falando sobre isso com ele, pedindo. Eu confiei e ele me trouxe. Agora veja bem quem é Deus. Na verdade, existe um versículo da Bíblia que fala: qual é o pai que, se o filho pedir um peixe, e ele lhe dará uma pedra? Ele é o nosso pai, ele é Deus de amor, ele não julga, ele ama. Ele protege, ele abençoa. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus poderoso. E é esse Deus que eu quero que você acesse. É esse Deus que eu quero que você desfrute da sua identidade nele, para que você possa encontrar o teu propósito, para que você possa viver o teu propósito. Tá bom? E então, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de curtir, de compartilhar, de comentar, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, onde você estiver. E até a próxima, tá bom? Tchau, tchau!